A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida. Eu sou a Vitória Fidelis Crocal e nós estamos aqui para fazer a segunda parte do nosso estudo do livro de Sofonias, capítulo 3, e nós paramos no versículo 5 e estudaremos em diante. Amém? Quero terminar esse devocional com vocês para que a gente possa passar para um novo devocional que já está preparado para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos para o versículo 5. Eu quero fazer uma breve oração em nome de Jesus, para que o Senhor venha estar abençoando mais esta continuação, do nosso estudo, porque tudo, aleluia, louvado seja Deus, é por meio dele, é para ele, e para ele são todas as coisas, amém? Então, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, em tudo aquilo que nós formos fazer, seremos bem-sucedidos. Amém? O Senhor endireitará, aleluia, louvado seja Deus, as nossas veredas. Então precisamos da ajuda de Deus para continuar esse devocional, notando-se que tem sido muito difícil para mim, louvado seja Deus, dar continuidade neste estudo, por conta que eu não queria ser enfada. Aleluia, louvado seja Deus. Mas eu creio que quem assistiu o estudo de antes, anterior a esse, ficou com gostinho de quero mais, Porque a gente lê a palavra de Deus, a gente sempre quer, aleluia, louvado seja Deus, prosseguir e entender todo o capítulo, Porque, como dizem muitos pregadores, um versículo não explica tudo. Então, precisamos entender todo o contexto de Sofonias, capítulo 3, amém? Mas antes eu quero fazer uma breve oração. Se coloque em oração comigo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aleluia, louvado seja, engrandecido o teu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante da tua presença. Primeiramente, eu pedir perdão dos nossos pecados, perdão das nossas falhas, das nossas fraquezas, de tudo aquilo quanto, Senhor, nós podemos ter feito que entristeceu a Ti, Senhor, ou o Teu Santo Espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. Meu Deus, eu estou aqui, Senhor, totalmente dependente de Ti. Não me deixe parar. Não me deixe retroceder, Senhor. Não me deixe desistir do meu chamado. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. Não deixe que este meu irmão, a minha irmã, meu Pai, desista do seu chamado de pregar a palavra de Deus. De ministrar, Senhor, a Tua palavra, porque grandes têm sido os impedimentos. Mas eu confio no Senhor. Eu não confio na força do meu próprio braço. Aleluia, louvado e agradecido seja o Teu nome, meu Pai. Todos nós que pregamos a Tua palavra, precisamos da Tua ajuda. Vai de encontro, Senhor, os ministros da Tua palavra, Senhor, neste momento. Porque grande tem sido a barreira, grande tem sido as muralhas, mas a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e a Tua palavra precisa ser proclamada. E o Senhor nos escolheu, nos chamou para esta grande obra, e eu sou uma delas, Pai. E este meu irmão, esta minha irmã, é um deles, e é uma delas, meu Pai. Então, em nome de Jesus, meu Pai, não deixe que nós venhamos a retroceder. Em nome de Jesus, nem se desviar para a direita, nem se desviar para a esquerda. Perdoa os nossos pecados, fraquezas e falhas, tudo que nós pensamos, falamos ou agimos, ou até mesmo escutamos, Senhor, que não foi do Teu agrado, que foi como uma ofensa ao Senhor. Nos perdoa em nome de Jesus, nos ajuda a prosseguir. Endireita as nossas veredas, nos livra dos caminhos tortuosos. Abençoa este canal, Senhor, no YouTube, Pai. Que seja para a glória, louvor e honra do Teu nome. A cada dia que eu ministrar a Tua palavra, a cada dia que eu me posicionar aqui, Senhor, como mulher de Deus, a qual eu devo me posicionar, Senhor. Em nome de Jesus, que eu venha a ser boca de Deus. Em nome de Jesus, Pai, que não seja para a minha glória, mas para a honra e glória do Teu nome. Que não seja para a minha exaltação, mas que seja para exaltar o nome santo do Senhor, meu Pai. Eu te agradeço por esta oportunidade, por cada vida, cada irmão, cada irmã que se inscreveu neste canal, que hoje se encontra aqui comigo para aprender mais de Deus, porque de mim, Senhor, nada posso. Aleluia, louvado seja Deus fazer. Tua palavra diz, sem mim nada podeis fazer, então vai diante de mim, Senhor.
Em nome de Jesus, meu Pai. Continua a boa obra qual o Senhor começou, meu Pai, na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã, na vida da nossa família, seja de perto, seja de longe. Em nome de Jesus, entrando com salvação, arrependimento, conversão. É o desejo do meu coração, já agradecendo desde já, porque eu me deitei e me levantei, pela presença do Espírito Santo, que não nos deixa desistir. Aleluia, louvado seja Deus, que não nos deixa retroceder, meu Pai. Tira toda a estagnação, toda maldade do inimigo, meu Pai, para que não vejamos, Senhor, a Tua glória, meu Pai. Toda a maldade que Ele tem levantado contra a nossa vida, contra o nosso ministério, contra a nossa vida pessoal, meu Pai, e tantas outras áreas da nossa vida, meu Pai. Joga o meu inimigo por terra, meu Pai. Joga o meu inimigo por terra, Senhor. Eu preciso da Tua ajuda. Reconheço que não posso fazer nada sozinha, e é por isso que eu glorifico o Teu nome. Não me deixe me sentir autossuficiente, que eu venha continuamente depender do Senhor para todas as coisas, não somente eu, mas toda a minha família. E ali, Senhor, todos os teus filhos e filhas, meu Pai, irmãos e irmãs na fé. Abençoe este meu irmão que está ouvindo, Senhor, neste momento. Abençoe esta minha irmã que está me ouvindo neste momento, ali a sua família, seu lar, a sua família. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, nos capacita cada dia mais para ministrarmos a Tua palavra, que é verdadeira, que é viva e eficaz, que não volta vazia, mas que antes faz ali o que lhe apraz, o que lhe convém. A Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Desde já eu te agradeço, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, estendida sobre a minha vida, e por não me deixar desistir de continuar a proclamar a Tua palavra. Não nos deixe parar, não nos deixe retroceder, não nos deixe olhar para trás, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor tem coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Nem chegou ao nosso coração, meu Pai. Coisas inimagináveis é o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, meu Pai. Tenha de misericórdia. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, Pai. Perdoa as vezes que queríamos desistir. Perdoa as vezes que não queremos ou não queríamos, Senhor, trazer a Tua palavra quando nos era devido, Senhor. Grandes têm sido os obstáculos, meu Pai, mas eu já jogo por terra em nome de Jesus todo obstáculo, toda barreira em nome de Jesus, meu Pai. A minha vida pertence ao Senhor. Este meu irmão, esta minha irmã, a vida deles pertence ao Senhor, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos formou, o Senhor quem nos fortaleceu para continuar anunciando as boas novas da salvação. E essa palavra vem falando de arrependimento, Senhor. Vem falando, Senhor, do castigo que foi sobre Jerusalém por não ter dado ouvidos à voz do Senhor. Não nos deixe ser como eles. Abre os nossos ouvidos espirituais para que a gente possa ouvir. Meu Deus, joga por terra toda a fúria do adversário contra as nossas vidas. E em nome de Jesus, nos ajuda a ser fortes e corajosos e não temermos, meu Pai. Porque o Senhor é mais poderoso que o nosso inimigo. A Tua palavra diz que o Senhor veio para desfazer as obras do meu inimigo, Pai. O meu inimigo não é o meu irmão, a minha irmã. O meu inimigo, meu Pai, são as hostes espirituais da maldade. São os principados e potestades e as hostes espirituais. Eles estão nas regiões celestiais, meu Pai. Então eu peço ao Senhor, me reveste de toda a armadura de Deus. Me capacita cada dia mais. E que este meu irmão e minha irmã, este meu irmão e essa minha irmã, possa receber fortalecimento do alto. Porque ainda que o nosso corpo e a nossa mente se enfraqueçam, Pai, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa salvação. Não somos nada, Senhor. Não fazemos nada, Senhor. Não somos dignos, meu Pai, mas a Tua graça nos basta. Não somos merecedores, meu Pai, mas a Tua graça, ela nos basta. Que o Seu poder continue se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. A Tua palavra diz que quando nós oramos, não sabemos como devemos pedir, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Meu Pai, tendo pouca força, não me deixa negar o Teu nome. Mesmo tendo pouca força, não deixe esse meu irmão, essa minha irmã, negar o Teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Agradecemos por Teu Filho amado.
por todas as ricas bênçãos que Ele tem nos concedido. Nos ajuda a respirar fundo e continuar a fazer a tua obra. Nos ajuda a continuar a levar o Evangelho, porque ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, Pai. Então, desde já agradeço pelos livramentos, pelas curas, orações respondidas, por todas aquelas que ainda não foram respondidas, porque ainda não é tempo, não é momento, há um preparo para viver a promessa, nós sabemos, e viver aquilo que o Senhor tem para nós, há um processo, há um tempo. Então, em nome de Jesus, Pai, tende misericórdia. Suplico a Ti pela Tua bondade, a Tua fidelidade para conosco, que somos pó, Pai. Somos pó, somos frágeis, somos pecadores, Pai, somos errantes, meu Pai. Muitas das vezes erramos, Pai, mas queremos estar aqui, Senhor, arrependidos, voltando no Senhor para o Senhor, fazendo o contrário do que o povo de Israel fez, que não se voltou para o Teu Deus. Nós nos voltamos hoje para a Tua presença, mais uma vez, que o Senhor possa ter de misericórdia e alcançar a cada vida, meu Pai, libertando, salvando, curando, transformando, regenerando a cada um, meu Deus, transformando em uma nova criatura. Esse é o pedido do meu coração, agradecendo pelo sacrifício que Jesus já fez por nossas vidas. E por causa dele nós estamos aqui, proclamando a Tua palavra, em nome de Jesus, meu Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Obrigada porque mesmo sabendo, meu Pai, que somos, aleluia, louvado seja Deus, passamos por frustrações, decepções, passamos por muitas situações na nossa vida, dias difíceis, dias maus, o Senhor sempre está ao nosso lado. Tua palavra diz que o Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, e eu creio, Pai, que o Senhor não nos abandonou. Eu creio que o Senhor nunca desistiu de nós e que o Senhor zela pela Tua palavra. Então nos ensina por meio dela a obedecer e a nos voltarmos para o Senhor. Em nome de Jesus, com corações quebrantados e contritos, em nome de Jesus. Desde já agradecemos, Pai, por tudo. Graças te damos, Senhor. Nos dá sabedoria e entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos lá para o estudo. Versículo 5, Sofonias capítulo 3, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: O Senhor é justo no meio dela, e não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz, e nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. Nós estávamos dentro de um tema onde falava da reprovação e exortação para com Jerusalém. Deus estava reprovando algumas atitudes da cidade de Jerusalém. Uma delas era a rebeldia, que ela se contaminou, que ela estava agindo de modo opressor, não estava mais obedecendo à voz do Senhor, não estava mais aceitando o castigo do Senhor. E também não confiou em Deus e nem se aproximou do Senhor. Falamos também sobre os príncipes, que eram leões rugidores no meio dela, e que os juízes eram como lobos, que não deixavam os ossos para o dia seguinte. Falamos ontem também a respeito dos profetas serem levianos, homens aleivosos, já explicamos isso nos versículos anteriores, só estou recordando vocês um pouquinho. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. E agora, no 5, o Senhor vem trazendo que Ele é justo, o Senhor é justo no meio dela. Diante de tanta contaminação, rebeldia, opressão, taparam os ouvidos para não escutar a voz do Senhor, não obedeceu, é como tapar os ouvidos, amém? Então, o Senhor está falando que no meio dessa cidade Ele continuou sendo justo, e que Ele não cometia iniquidade, e que cada manhã Ele trazia o seu juízo, ou seja, mesmo diante de tanta, aleluia, louvado seja Deus, rebeldia, diante de tudo isso, Ele continuava sendo o mesmo. A palavra de Deus diz que o Senhor é justo, o trono dele está firmado em justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diante de tudo aquilo que estava sendo injusto na cidade de Jerusalém, errôneo, abominável aos olhos do Senhor, e o Senhor estava reprovando, o Senhor continuava o mesmo, o Senhor não mudava. Aleluia, louvado seja Deus. Deus, além de ser justo, Deus é santo. Louvado seja Deus.
Então, diante de tudo isso, ele via que o povo estava se corrompendo, ele via que o povo estava no pecado, e ele precisava tomar uma atitude como pai, não somente como Deus, mas também como pai. O filho rebelde, ele precisa ser repreendido, corrigido, né? Então ali ele falou que no meio, né, daquela cidade, ele continuava sendo justo, e que cada manhã ele trazia o seu juízo e nunca faltava. E ele fala que, ainda no versículo 5, no finalzinho, mas o perverso não conhece a vergonha. O que significa isso? Significa que aquele que faz o que é ruim, ele não sente vergonha. Agora, aqueles que são povo de Deus, quando eles fazem alguma coisa, eles se sentem envergonhados. Quando eles fazem alguma coisa que sabe que é errado, eles se sentem envergonhados. Mas o perverso não. Tanto faz pro perverso, tanto faz pro cruel, né? Tanto faz, não traz arrependimento ao seu coração. Ele não é uma pessoa que se arrepende, o perverso é uma pessoa que não se arrepende. Então a iniquidade é o pecado sem arrependimento. E é por conta disso que o amor de muitos tem se esfriado. A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, que é o pecado sem arrependimento, o amor de muitos tem se esfriado. E o amor da cidade, do povo de Jerusalém, né? A cidade de Jerusalém, o povo de Deus, eles já estavam na iniquidade. O Senhor precisava agir, né? O Senhor precisava fazer alguma coisa. E aqui diz, louvado seja Deus, que o perverso não conhece a vergonha, né? Louvado seja Deus. Todos nós devemos reconhecer, eu digo isso começando de mim, né? Que devemos reconhecer que nós pecamos e que nós precisamos nos arrepender de cada um dos nossos pecados e abandonar. Quando nós abandonamos o pecado e nos arrependemos, o Senhor vem com perdão, vem com misericórdia, né? Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero também lembrar, né, que o pecado sem arrependimento traz a morte. Mas o pecador que, né, confessa e abandona, ele encontra perdão e misericórdia. Então, essa é uma lição que o Senhor nos deixa, né? Que caso nós venhamos a cair, né, venhamos a se arrepender, falar com o Senhor e falar: Senhor, eu não consigo sozinho, me perdoa, eu não queria ter feito isso. E realmente se converter, né? Se converter dos seus caminhos maus. Amém. Aleluia. Vamos para o versículo 6, diz assim: Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Amém? O que está querendo dizer no versículo 6? Que Deus já havia feito com algumas nações o extermínio. Ele diz aqui: exterminei. Exterminei significa que houve, né, em uma nação extermínio, né? Extermínio soa até mesmo de uma maneira muito pesada, né, talvez para você. Mas se a gente olhar para o versículo que ele exterminou as nações e as torres também que estavam assoladas, desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas, e também que as cidades foram destruídas até não ficar ninguém, né, quem as habite, a gente imagina, né, o que? Aonde ninguém mais vai habitar, né? Então Deus fez assim com algumas nações. Ele assolou nações, ele devastou nações por conta do pecado. Deus nunca faz nada sem antes executar o seu juízo. Quando Deus faz algo para com uma nação, ele não faz isso, decidi que vou exterminar uma nação. Não, é por conta do pecado, é por conta da falta de arrependimento que o Senhor faz isso em alguns lugares, né? Louvado seja Deus. Mas antes que o Senhor extermine uma nação, a Bíblia diz que o Senhor não faz nada sem antes anunciar aos seus servos e profetas. Os seus servos, os profetas, né? Por quê? Porque antes de Deus fazer qualquer coisa, ele avisa. Sabe, antes de vir um castigo para os nossos filhos, nós dizemos: não faça isso, senão vai ter um castigo. Avisa-se antes, para que aquela criança venha se arrepender do erro, né, que cometeu, vamos dizer assim, e ela retroceder do seu caminho mau e começar a
andar como os pais têm orientado. No caso de Deus é a mesma coisa. Deus anuncia por meio dos profetas, os profetas trazem a exortação para que o povo se arrependa, para que o Senhor não venha executar aquilo que ele quer executar, né, que é o castigo. Então Deus ainda dá a chance de arrependimento, né? Como tem o tema da nossa passagem aqui de Sofonias 3, ainda dá tempo para se arrepender, né? Então, imagina Deus falando assim: exterminei. Ou seja, no lugar onde havia pessoas e animais, hoje não existe mais. As nações que o Senhor exterminou, onde havia praças cheias, né, de crianças, de pessoas, não existe mais nada, né? E aqui no 7 diz: eu dizia, certamente me temerás, aceitarás a correção, assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo aquilo porque a castiguei. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. A palavra do Senhor está nos dizendo no versículo 7 que quando o Senhor exterminou algumas nações, em vez deles temerem a Deus, eles não fizeram isso. Eles não se arrependeram. Foi o contrário. Aqui diz que de madrugada eles se levantavam e iam cometer aquelas abominações diante do Senhor, né? Diz aqui: mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras, né? Aqui diz que eles se levantaram de madrugada, né? Para se corromper, né? Então, assim, em vez deles se colocarem na madrugada para se humilhar, né? Para se arrepender, colocar diante do Senhor a sua vida, voltando-se para Deus, não, eles continuaram até de madrugada, ou seja, logo cedo, né, madrugando, já estavam fazendo coisas ruins, né? E aqui no 8 diz assim, vamos lá, porque senão vai ficar muito extenso. Aí Deus dá um recado aqui, né, por meio do profeta Sofonias. Portanto, esperai-me. Quando Deus fala assim, portanto, esperai-me, quer dizer, fica só observando, me espera. Mas é uma espera não bom, sabe? É uma espera, sabe quando você fala assim, me aguarda. Me aguarde que eu vou, né, castigar. Vamos dizer assim. Então ele diz, portanto, esperai-me. Ou seja, diante do que vocês fizeram e não se arrependeram, me esperem, me aguardem o que eu vou fazer. E aqui diz ainda no 8. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Talvez você olhe e fale assim, mas Deus vai exterminar a nação de Jerusalém? Na verdade, Deus já, né, tocou na cidade de Jerusalém de uma maneira muito justa. Não vou dizer injusta, porque Deus não é injusto. O que aconteceu com a cidade de Jerusalém? Talvez você se pergunte, que talvez você não conheça um pouco dessa história. O Senhor levantou Nabucodonosor, rei da Babilônia, trazendo ali os caldeus de lá para a cidade de Jerusalém. Eles ficaram sitiados na porta da cidade de Jerusalém, como um grande exército inimigo, né? Claro que Deus estava, né, naquilo que o rei estava fazendo. Deus permitiu sim que o ímpio, né, oprimisse ali o seu povo por conta da rebeldia e desobediência. Isso a gente vê ao longo da Bíblia. Se você estuda a Bíblia já há algum tempo, talvez você saiba disso. Todas as vezes que eles estavam rebeldes e teimosos, vamos dizer assim, rebeldes e não queriam saber, né, de se converter, o Senhor permitia que eles ficassem durante algum tempo sendo oprimidos por reis. Então aconteceu isso com o povo de Deus, né, o povo rebelde, que era a seu exemplo e não foi. E o que aconteceu? Deus permitiu que ele ficasse sitiado ao redor de Jerusalém, até que veio uma fome muito grande. Houve canibalismo, irmãos, dentro da cidade de Jerusalém. Mães que comeram seus filhos, isso já estava previsto já desde o começo da palavra de Deus, desde lá do Novo Testamento. Ficaram 70 anos, irmãos. Assim que, né, eles cometeram canibalismo, né,
depois de algum tempo, eles invadiram, né, a cidade, porque eles não podiam sair nem entrar. Eles não podiam sair da cidade porque o exército estava lá fora. Então eles não podiam comprar comida. Por isso que se deu ali o canibalismo. Aí você fala, nossa, mas como assim Deus foi cruel permitindo o canibalismo? Não, Deus não permitiu o canibalismo. Deus avisou por muitas vezes para que eles se arrependessem, para que o mal não viesse sobre a vida deles. E como eles não se arrependeram, veio este mal sobre a vida deles. E o que aconteceu? Nabucodonosor invadiu a cidade, depois de 6 meses ali sitiado. Ele entra na cidade de Jerusalém, ele saqueia os objetos sagrados do Senhor do templo, ele queima o templo, ele queima a cidade de Jerusalém, a cidade fica totalmente desolada. Ou seja, essa palavra, irmãos, já se cumpriu. A palavra de Sofonias já se cumpriu. Foi, né, predito aí pelos profetas, né? Não vou dizer profetas menores nem profetas maiores, porque eu creio que todos os profetas são grandes homens de Deus. Claro que cada um ali na sua peculiaridade, né? Mas Sofonias, Jeremias, todos os profetas da Bíblia, eles anunciaram sobre o cativeiro babilônico. E eles quiseram ouvir? Não. Antes eles se voltavam para os seus duros corações. Não quiseram ouvir, negligenciaram a voz de Deus. E o que aconteceu? O Senhor falou que toda a terra, aquela terra, toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então Deus cumpre pela sua palavra. Ele zela pela sua palavra. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Só que se uma nação se arrepende, se Deus chega hoje no Brasil e fala, olha, eu vou exterminar o Brasil, vou fazer isso, isso e aquilo, né? Arrependam-se, caso contrário vocês vão sofrer. Se o povo brasileiro não se voltar para Deus, o que vai acontecer? Deus vai exterminar. Exterminar de um todo? Eu creio que não de um todo. Mas vai deixar alguns remanescentes. E é nisso que eu quero entrar. Eu e você precisamos ser os remanescentes que não se corrompem, não se vendem, não se desviam da verdade. E a gente precisa ser forte, corajoso. Eu sei que é difícil, mas precisamos agir como os remanescentes. Havia remanescentes dentro da cidade de Jerusalém. Talvez você se pergunte, irmã Vitória, quem? Daniel foi um deles. Sadraque, Mesaque e Abednego foi um deles. No tempo que realmente aconteceu, era o profeta Jeremias. Louvado seja Deus. E o profeta Jeremias, ele foi poupado desse cativeiro babilônico. Só que os outros, né, o povo de Deus, e alguns tinham sido levados cativos, menos o Jeremias, que Deus poupou, né, a vida do servo dele, que por muitas vezes foi perseguido, foi jogado em cisterna, porque ele estava profetizando. Era ruim a profecia? Era, mas era por conta da justiça de Deus, né? Então o que acontece? Eles foram levados cativos, a cidade foi queimada, mas havia os remanescentes, e que foram levados, né, para a Babilônia, porém lá eles não se corromperam. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel foram um dos remanescentes. Então ainda dá para eu e você agir como tal. Amém? Em nome de Jesus, vamos ser os remanescentes, aqueles que perseveram até o fim e que não se corrompem, né? Que não se corrompem. Amém? Eu quero ir para o versículo 9, talvez você vai achar um pouco diferente. Deus vai começar a falar sobre coisas novas e diferentes, mesmo depois de uma palavra dura, né, de exortação e reprovação. Deus promete coisas a partir do versículo 9. Eu quero ler para vocês e tentar ser o mais resumido possível, para que não fique muito extenso, amém? Eu vou fazer o seguinte, para não ficar muito extenso, eu não vou entrar no versículo 14, caso vocês queiram, vocês digam aí nos comentários. Queremos a parte do versículo 14 ao versículo 20, amém? Que é o regozijo pela salvação, amém? É uma palavra abençoada, o sinalzinho aqui, amém? Mas vamos lá para o versículo 9. Versículo 9, ela não muda o tema, ela ainda está dentro do tema do versículo 1 ao versículo 13, né? Que é reprovação e exortação para com Jerusalém, amém? Mas no 9, Deus traz palavras de esperança. Olha só que maravilha, louvado seja Deus, eu creio que, né, as misericórdias do Senhor, né, sobre o povo dele. Sofonias continua dizendo no 9, vamos lá. Porque então darei uma linguagem pura
aos povos. Talvez você fale uma vitória, mas eles estavam totalmente, né, contaminados. Eles estavam totalmente ali sendo como pessoas opressoras. Não havia justiça, não havia juízo naquele lugar. E o Senhor está prometendo que daria uma linguagem pura aos povos. Sim, olha o que diz ainda Deus, diz ainda mais, para que todos invoquem o nome do Senhor. Eles já não estavam mais invocando o nome do Senhor, estavam servindo outros deuses, mas Deus promete que Ele daria uma linguagem pura aos povos para que todos invocassem o nome do Senhor. Também aqui diz que para que o sirvam com um mesmo consenso. Quando eu falo de novo de um mesmo consenso, eu lembro de Josué. Josué olhou para o povo e falou assim: olha, não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eles entraram no mesmo consenso que eles também serviriam ao Senhor. Amém? Então aqui o Senhor está prometendo, aleluia, louvado seja Deus, que Ele levantaria povos, né, que o invocassem para que servisse a Deus com o mesmo consenso. Amém? Versículo 10. Da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. Olha só, aqui as pessoas já não serviam mais a Deus, não ofereciam mais sacrifícios. A gente lembra, né, se recorda que no estudo que a gente fez anterior, que os sacerdotes que deveriam ser exemplos não eram mais os exemplos, né? Então aqui ele diz que não ia continuar dessa maneira, que ele levantaria um povo, né, da além dos rios da Etiópia. Levantaria os zelosos adoradores, né? Ele diz que eles trariam, né, sacrifício ao Senhor. Jesus ainda não tinha vindo, então ainda era permitido naquela época. 11, vamos lá. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com as quais te rebelaste contra mim, porque então tirarei no meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo. O Senhor está dizendo aqui através do versículo 11 que naquele dia as pessoas não se envergonhariam mais de nenhuma das obras às quais elas se rebelaram contra Deus, porque o Senhor tiraria no meio, né, deles os que estavam exultando na soberba, né, e nunca mais se ensoberbeceria no Monte Santo do Senhor. Então as pessoas seriam perdoadas pelo Senhor, não se envergonhariam mais das suas obras. Eu vou dizer aqui, quando você olha para trás, hoje você que é convertido ou recém-convertido, você olha para trás e você sente vergonha ainda das coisas que você fazia? Eu não sinto mais vergonha das coisas que eu fazia porque eu já fui perdoado, irmãos. Amém? Então você não tem que mais sentir vergonha das coisas que você tinha feito. Amém? No passado. Agora hoje, caso você ainda cometa alguma coisa que ainda não seja, né, agradável aos olhos do Senhor, ainda dá tempo, né? A gente tem que se envergonhar dos nossos pecados quando nós os cometemos. Amém? Mas depois de perdoados, não precisamos mais andar assim, né? Com aquele fardo de culpa, aquele peso da culpa, aquele peso da condenação. Porque quando nós viemos até o Senhor e confessamos e abandonamos, não sentimos mais vergonha daquilo, porque fomos perdoados. E é muito bom, irmão, sentir o perdão de Deus. Quantas vezes nós vamos até o Senhor porque pecamos ou falhamos, ou, né, fizemos algo que entristeceu o Senhor, e a gente sente o perdão. Nossa, sentir o perdão de Deus é a coisa mais maravilhosa. Ainda que as pessoas, né, se levantam contra a sua vida e falam: ah, mas você foi isso, você foi aquilo no passado. Se Jesus já te perdoou, irmãos, fique em paz. Sabe quem é o homem para te condenar, né? A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas aqueles que estão andando no Espírito. Então eu estou dizendo que quem tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo não peca. Não, quem tem o Espírito Santo, Deus acaba falhando, irmãos. Eles falham, nós falhamos, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que, hoje até mesmo eu estava lendo sobre isso, que porque não há nenhum homem na terra que não peque. O único que não pecou foi Jesus Cristo. Então,
naquele dia, aqui nessa palavra no versículo 11, diz que naqueles dias não te envergonharás de nenhuma das suas obras com as quais te rebelaste contra mim. Ou seja, o Senhor faria, né, tudo novo, irmãos. Porque quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele joga no mar de esquecimento. Jesus não fica jogando na nossa cara. Ele não quer que nós continuemos, né? A palavra de Deus diz, vaze, não peque mais, né? E eu quero falar com vocês agora aqui, versículo 12 e 13, para finalizar, amém? Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Então, quando ele diz, mais deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, realmente isso aconteceu. Quando a cidade foi exterminada, né? A maioria das pessoas, alguns morreram por espada, outros pela fome, né? Outros pela praga. Muitos tentaram fugir, né, do cativeiro babilônico. Deus falou por meio do profeta que se eles se sujeitassem ao jugo de Nabucodonosor, eles voltariam. Mas teve uns que não quiseram ir. Não quiseram, né, se submeter à vontade de Deus. E aí o que aconteceu? Muitos foram perseguidos por peste, praga e fome. E aqui ele fala no 12 que ele deixaria no meio de ti um povo humilde e pobre. E realmente aconteceu. Não ficou 0 pessoas, né, na cidade de Jerusalém. Deus permitiu que os pobres e os humildes eles fossem deixados lá. E eu estava lendo, eu não sei se eu consegui anotar isso. Aleluia, louvado seja Deus. Que é em Jeremias que vai falar que foi dada até alguns, não vou dizer bens, que vai ficar errôneo talvez a palavra. Deram vinhas, deram coisas para os pobres, né? Ali naquele lugar. Versículo 12 ainda diz, e eles confiarão no nome do Senhor. Tudo que eu e você precisamos, irmãos, nos dias de hoje, até a volta de Cristo, é confiar em Deus, é confiar em Jesus Cristo. Versículo 13 diz assim, o remanescente, lembra que eu falei dos remanescentes? São os fiéis, os que ficaram, que não se corrompeu. Os remanescentes de Israel não cometerá iniquidade, ou seja, eles não vão cometer pecado sem arrependimento. Diz ainda que não preferiria mentira e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Glória a Deus, aleluia. E aqui a gente vê que o remanescente, ele diz que não vai cometer iniquidade. Quando nós pecamos e nos arrependemos, não se torna iniquidade, né? Se torna arrependimento. Porém, se a gente comete o pecado e não se arrepende, não se envergonha, não volta atrás, não pede perdão, faz do jeito que a gente quer, vive uma vida que realmente desagrada ao Senhor, nós estamos cometendo iniquidade. Amém? Então vamos ser os remanescentes, amém? Eu não quero finalizar esse devocional, irmãos. Mesmo que eu não explique o 14 ao 20, mas eu quero terminar e finalizar pelo menos com a leitura, amém? Que são palavras de quê? Alegria pela salvação. Sabe, quando nós nos arrependemos, nós podemos nos alegrar com a salvação que o Senhor está nos dando, porque todos os dias Ele nos dá a oportunidade de se arrepender. Então a gente se alegra pela salvação do Senhor. Então eu quero finalizar somente lendo, amém? E assim a gente termina o nosso devocional. Diz assim a palavra de Deus: regozijo pela salvação. Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel, regozija-te, e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Aleluia. 16. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, nem se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará e se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene congregarei. Esses que são de ti
e para os quais o opróbrio dela era um peso. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei a que cocheia, recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra, em que foram envergonhados. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Aleluia, que palavra poderosa. Regozije-se, irmãos, pela salvação do Senhor na tua vida. A palavra do Senhor diz lá em Salmos que eles foram, para Jerusalém. Eu não sei se é Salmo 124. Aleluia, louvado seja Deus. Os que semeiam com lágrimas. Vocês lembram desse capítulo? Não é 124. Vamos lá, vamos ver se é o 129. Não. Aqui é 126. Alegria pelo retorno do cativeiro. Eles foram para o cativeiro, ficaram 70 anos ali de castigo, debaixo do jugo do rei Nabucodonosor. Tudo permissão de Deus, para que eles pagassem, Eu digo assim, pagassem, modo de dizer, eles, sofressem o castigo. A gente fala pagar, sofrer o castigo. Eles sofreram o castigo da desobediência, E aqui diz, no Salmo 126, para finalizar, que quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Faze-nos voltar outra vez ao Senhor do nosso cativeiro, como as correntes das águas no sul. E ele diz aqui no 5: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A alegria do retorno do povo de Deus dado do cativeiro foi algo tremendo e maravilhoso. Depois de passar por 70 anos, eles puderam voltar. E voltaram em várias caravanas. Se eu não me engano, foram 3 caravanas de volta para Jerusalém. E ali Deus reconstrói, por meio do seu povo, a cidade de Jerusalém. E hoje você vê a cidade de Jerusalém, você vê Israel, totalmente restaurada, Você não vê mais escombros, você não vê mais. Então a palavra de Deus, ela se cumpriu, ela foi profetizada por meio do profeta Sofonias, Jeremias e tantos outros. E realmente o Senhor trouxe alegria para aqueles que retornaram, Então ali na cidade de Jerusalém, ela não tem mais escombros, ou seja, ela foi restaurada. Então quando há arrependimento, irmãos, há uma restauração. Amém? E esse é o que eu desejo para você, para minha vida, em nome de Jesus. Vamos finalizar esse devocional. Glória a Deus, irmãos, tem sido muito impedimento para mim fazer esse devocional, mas o Senhor é fiel. Não foi pela força do meu braço, foi pela misericórdia do Senhor. Amém? Vamos orar e finalizar? Pai querido, Deus amado, obrigado pelas tuas palavras. Obrigado porque o Senhor nos dá a chance de se arrepender. Ainda dá tempo, Pai. Convence por meio do teu Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, para que não venhamos ser como a cidade de Jerusalém. Pai, nos liberta, Pai, da escravidão do pecado. Nos liberta do mundo, meu Pai. Não deixe que a gente venha amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, meu Pai. Não deixe, em nome de Jesus, meu Pai, não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, nem voltar para trás. Nos ajuda a prosseguir, não desanimar, levantar nossa cabeça, porque somos mais que vitoriosos em nome de Jesus, Pai. Coloco nas tuas mãos, Senhor, este devocional, cada um que vai ouvir, que possa se arrepender dos seus pecados. Como corta primeiro para mim, meu Pai, me ajuda a me arrepender de cada um dos meus pecados, das minhas falhas e fraquezas, Pai. Em nome de Jesus, para que eu possa alcançar a minha salvação. Nos ajuda a buscar o reino de Deus e a sua justiça. E quando nós nos arrependermos, meu Pai, levanta os teus olhos sobre as nossas vidas, meu Pai, e tende misericórdia. Traz verdadeiramente o arrependimento verdadeiro e genuíno, que possamos dar frutos de arrependimento. É o desejo do meu coração, que o Senhor fale melhor a cada coração. Traz o arrependimento. Liberta essas vidas, Pai. Este meu irmão, esta minha irmã, esta família, Pai. A minha também, Pai. Em nome de Jesus. E desde já, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por todos os que o Senhor tem feito por mim. Todos os
benefícios que o Senhor tem nos dado. E por tua palavra, que é viva e eficaz, ela não vai voltar vazia. O Senhor vai trazer arrependimento aos nossos corações. Eu creio em nome de Jesus e desde já agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, por tudo que o Senhor um dia já fez nas nossas vidas, em nome de Jesus. E desde já eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Continua conosco, Pai. Amém, meus irmãos. Se você gostou desse vídeo, gostou desse estudo, deixa o seu like, curte, comenta e compartilha em nome de Jesus. Irmãos, ainda dá tempo de se arrepender dos seus pecados. Jesus está voltando e Ele está às portas. E logo, logo Ele vem buscar a sua igreja. Esteja firme com Deus. Não desistam. Vocês já são mais que vitoriosos em nome de Jesus.